Em João, capítulo 8, versículo 31, né? Jesus disse, vamos ler juntos? Jesus disse que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Agora só os jovens, então, vamos lá? Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Tem outro texto lá em Mateus 28, versículo 18, que eu quero também ler com vocês aqui nesse começo, porque esse texto que nós lemos há pouco, ele dá uma diretriz muito clara de como Jesus conceituava os seus discípulos. Não é? E antes de ele ser elevado aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Essa palavra é citada aí nesse texto de Mateus e também lá em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler só Mateus. Marcos 3, 14 a 19. Vamos ler Mateus 28. Diz, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então aqui Jesus, ele diz que ele tem, primeiro, autoridade. Faça assim, autoridade. Onde é que ele tem autoridade? E na terra. Ele diz que essa autoridade foi dada a ele. Depois, ele diz aos seus discípulos que eles deviam ir, vão fazer o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações. E ele dá 3 verbos, 3 ordens, que é batizar, portanto, é uma ordenança, né? Uma ordem, uma ordenança. Batizar não é uma possibilidade, não é uma escolha, é uma ordenança. Então, o primeiro verbo é batizar. Ele nos manda batizar. Depois, ensinar. Ensinar todas as coisas que eu ensinei para vocês, que eu tenho mandado. E depois ele diz que você deve lembrar que eu estarei com vocês todos os dias. Então, a base que nós vemos anteriormente é que o discípulo de Jesus ele tem que obedecer ao seu mestre. E depois ele diz que a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Para isso nós temos que batizar, nós temos que ensinar e nós temos que lembrar que o Senhor está conosco. Vejam, o discipulado é um modelo bíblico, portanto. Não há como você dizer que é discípulo se você não parece com o seu mestre. Vou repetir. Não é possível você dizer que é discípulo se você não parece com o seu mestre. Os discípulos, eles eram notados pelo tipo de ensino, pelo nível de ensino que seu mestre lhe passava. E facilmente eles eram percebidos como seguidores daquele mestre, porque eles pareciam com ele. Então, o discipulado de Jesus, ele tem como premissa, como objetivo, desenvolver em mim, em você, em mim, faça assim, desenvolver em mim o caráter de Cristo. Nós precisamos, à medida que caminhamos com Ele, nós precisamos entender que as pessoas têm que perceber que há uma aparência muito próxima de nossa com o nosso Mestre Jesus.
E como ele diz que ele recebeu autoridade, isso quer dizer o quê? Ele recebeu um direito legal. Um direito legal de formar discípulos. De construir uma comunidade, como nós estudamos aqui até 2 semanas atrás, né? E de preparar esses discípulos de Jesus, de alguma forma envolvendo-os com as atividades da igreja. Por isso que é muito importante, e aqui nos Amigos de Fé, eu desejo muito que todos vocês façam alguma coisa na igreja. Porque essa é uma forma de você mostrar a transformação que Jesus promoveu na tua vida. E à medida que você vai sendo usado, você vai desenvolvendo esses dons, essas habilidades. Você sabia que os dons que Deus deu, ele é para a edificação da igreja. Por isso que os discípulos, se você é um discípulo que não está envolvido, tem alguma coisa errada aí, algum defeito de fabricação. Eu acho que, me parece, pastor Divino que é mais estudioso do que eu, que o dom que mais usam hoje é o dom esquenta-banco. Rapaz, mas como eu ouço isso, pastor Toninho? O que você faz na igreja? Esquenta-banco. Vocês já viram isso? Tem algum esquenta-banco? Já pensou se eu perguntasse, quantos são esquenta-banco? É complicado isso. Nós precisamos ser úteis, porque ele diz que, quando ele diz vão, e o cara não se mexe. Vão, e ele não faz nada. Quando o Senhor nos deu a hora e vão, Ele está nos chamando para termos atitude, termos ação. Fazer discípulo envolve uma atitude, envolve uma ação. Dá trabalho, portanto. Então, um outro ponto, além de envolvê-los, né, no ministério, na igreja, e eu desejo que aqui, nós estamos precisando de gente, aproveitando para o louvor, mais instrumento, nós precisamos de gente para ajudar na nossa comunicação, a gente quer trabalhar melhor as nossas redes sociais, porque é uma forma de comunicar o Evangelho. Nós precisamos de pessoas no evangelismo, eu gostaria de ter um grupo de evangelismo para homens, olha só, de repente tem alguém, o Tiago aí, que é um Barnabé, um homem que atrai muitas pessoas para Jesus, quem sabe, né? O Regils também gosta disso. Precisamos colocar os nossos dons para funcionar. Aqui, nós somos uma igreja, estou dizendo que o Amigo de Fé é uma igreja, mas nós somos uma igreja, todos nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, tem ali uma igreja. Nós não estamos falando da placa da igreja, ok, gente? Estou falando da igreja de Jesus. Então, nós precisamos nos mover e envolver outras pessoas, fortalecer essas pessoas, para que elas pareçam cada vez mais com o caráter de Cristo. E depois ele diz que nós devemos multiplicar novos discípulos, fazer novos discípulos. Vocês imaginam como que começou, né, lá, a igreja primitiva, que chama a igreja de Atos, com 120 pessoas, depois 3.000 pessoas, depois perdeu a conta. Foi crescendo. Jesus vai atraindo, vidas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas. Então, assim, um ponto importante, gente, discipulado. Ser um discípulo é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Vocês viram alguns testemunhos. Todos esses que testemunharam, eles decidiram se tornar discípulos de Jesus. Mas só que às vezes a gente não sabe como. Como caminhar para exercer um discipulado prático. Então, o primeiro ponto é quando nós decidimos seguir Jesus. Esse é o primeiro ponto, para você se tornar um discípulo. Então, eu começo quando uma pessoa se compromete com Jesus, decide ser o seu Senhor, que Jesus seja o seu Senhor. E aí, quando ele começa essa caminhada, muitas coisas vão mudando na sua vida. E ele vai sendo transformado. E à medida que ele vai sendo transformado, Deus vai dando capacidade
a ele de alcançar outras pessoas. Então vejam só, gente. Só para revisar. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, ele diz que é uma ordem fazer discípulo. Não é uma sugestão. Uma ordem. Onde você estiver, você pode desenvolver discipulado. Amém? Onde você estiver. Na sua casa, né? Porque isso é um mandamento. Agora, o que tem acontecido, meus amados? Inclusive, nós estamos usando um dos livros que eu recomendo que você compre, mas eu não vou usar esse livro como foi na série anterior que nós usamos um livro. Mas eu recomendo que você leia esse livro. Ele tem um pouco de conceito teológico, mas ele vai mostrar realmente o que é ser um discípulo de Jesus. Né? O Dietrich Bonhoeffer, ele viveu no tempo lá do regime do Hitler, e ele foi perseguido e morto, né, por causa da fé dele. E ali ele pôde realmente viver o que era ser um discípulo de Jesus. Então, e aqui eu tomo um ponto muito importante nessa questão do discipulado. O que nos trouxe a sermos discípulos de Jesus foi a graça de Deus. O discipulado, meus amados, e eu preciso que você se esforce para ficar atento, porque eu quero falar um pouco de conceitos. A gente tem pouca oportunidade de falar nisso, falar assim. Né? O discipulado começa com a graça, ou seja, é o momento em que nós fomos alcançados, o momento em que nós entendemos que não havia outra saída para nós a não ser aceitar Jesus para Ele ser Senhor da nossa vida. Nós entendemos que aquela cruz foi o lugar onde Ele pagou pelo seu e pelo meu pecado. Então Jesus, quando subiu naquela cruz, Ele me substituiu. Aquele lugar era meu. Infelizmente eu nasci condenado no pecado. Todos nós, como a herança adâmica, nós estávamos destinados à separação eterna de Deus. Mas Jesus se esvaziou. Ele deixou o seu trono. Ele se tornou um homem, como vocês sabem, toda a história. Ele foi gerado no ventre de uma virgem. E ele nasceu igual nós. Cresceu sem pecado, porque a semente não era humana, era do Espírito Santo. Então, ele se ofereceu como um sacrifício vivo. Lembra daquele texto que João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Talvez para vocês isso não signifique muita coisa, mas para os judeus sim, porque era o Cordeiro que era morto como propiciação, como pagamento pelos pecados. Quando João falou aquilo, as pessoas não entenderam, mas o Cordeiro que nós estamos habituados a ver é aquele que a gente compra um cordeiro perfeito, ou tira do nosso rebanho e imola ele, mata ele para que seu sangue seja derramado pelos nossos pecados. Agora é um homem. Então, a graça ou o discipulado começa aqui. Efésios 2:8 diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós somos salvos pela graça. Pela graça, um favor imerecido, um pagamento de uma dívida que você não podia pagar. E Jesus disse: eu vou pagar. Então Ele paga pelo seu pecado, gratuitamente. Você recebe um benefício que você não pagou por Ele. Em troca, Ele nos convida a sermos seus seguidores. Vocês lembram como Ele disse que aquele que quer me seguir, que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e me siga. Veja, o chamado ao discipulado é um chamado de renúncia. Jesus não renunciou ao reino dele. Jesus renunciou ao trono dele. Jesus renunciou à glória dele para pagar a sua dívida. Gente, não tinha como pagar a dívida
se não fosse com sangue. Só que o cordeiro, ele simbolizava esse pagamento porque ele era tecnicamente justo. Tanto é que tinha que ser um cordeiro perfeito, de até 3 anos, sem defeito algum. E o sangue dele era derramado como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Então Jesus, ele teria que simbolizar verdadeiramente, humanamente, tudo aquilo. Quem assistiu o filme Crônica de Nárnia? Alguém já viu? Você lembra, não sei, aquele episódio, não lembro qual foi o episódio, mas em que a bruxa, né? A bruxa, o Edmundo, o nome dele já diz Edmundo, é do mundo, né? O Edmundo era muito rebelde. E o Edmundo vacila lá, vai atrás de um... Ele é atraído pela própria bruxa e ele comete um pecado. E naquela lei, lá em Nárnia, quem cometesse aquilo teria que morrer. Então a bruxa, que representa Satanás, disse: agora eu quero, você vai ter que cumprir a lei. E aparece no filme, na Crônica de Nárnia, isso. Representa muito bem o que eu estou falando aqui. E, de repente, chega Aslan. Quem lembra quem é o Aslan? O leão. O leão chega todo bonito, não? O leão andando. Aí, ele fala que ele quer conversar com a bruxa. E aí ela diz: venha até a minha tenda. Aí leva ela lá na tenda. Eles conversam. Ninguém... Não aparece o que eles conversam. Mas quando ela sai de lá, ela sai feliz. Porque Aslan faz um acordo. Ele diz: eu vou morrer pelo Edmundo. E aí, quando aquilo acontece, aquele acordo acontece, que ele diz: eu vou pagar por ele, porque senão ele vai ter que morrer. Por isso que o Senhor não quer que nenhum que se perca, nenhum de vocês. Ele já pagou, viu? Quando ele sai de lá da tenda da bruxa, vem um monte de demônio, um monte de demônios mesmo. E começam a furar o Aslan. Levam ele para o lugar, amarram ele, começam a furar. E até que, num determinado momento, furam o coração dele, ferem o coração dele. E o Aslan morre. Por que ele morreu? Ou para que ele morreu? Para o Edmundo. Faz assim, ó. Quem é o Edmundo? Para o Edmundo não morrer, que é eu, que é você. Só que o Edmundo era justo. Aliás, só que o Aslan era justo. O Aslan não merecia morrer, mas ele se entregou por um injusto. O justo pelo injusto. Então, pela lei, ele não merecia morrer. Só tem um jeito de consertar isso. Como? Ressuscitando o Aslan. Estão ligados ou não? E foi isso que Deus fez com Jesus. Ele era um justo. Mas um detalhe importante, discípulos, um detalhe importante foi que a dívida estava paga. O Edmundo agora tinha a oportunidade de ter uma vida nova, uma vida diferente. Ele devia agora seguir Aslan, seguir Jesus, seguir o seu Cristo e se tornar um como ele. E, em seguida, desenvolver e alcançar outros discípulos. Agora, o que acontece, meus amados? Nós estamos vivendo um tempo que não é de agora, mas agora cada vez fica pior. Nós estamos vivendo um tempo da graça barata. Nesse tempo aqui, na história das Crônicas de Nárnia, escrito pelo C.S. Lewis, né? Tem muitos livros, um intelectual cristão inglês. Nós podemos entender que a graça é uma graça preciosa. Nós cantamos aqui: maravilhosa graça, amor que não falha. O que mais? Tomou o meu lugar. O que mais, Flá? Levou. Coloca aí a letra dessa canção. Tomou a minha cruz, seu sangue me salvou. Olha aí.
Minha dívida pagou. Vamos lá. Jesus eu canto, porque hoje eu sou livre. O Edmundo está livre. Vai lá. Pode passar. És quem traz paz ao caos dos homens. És escudos aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. O que mais? Reina em justiça sobre as nações. Luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. O que mais? Tem mais? Então vejam, essa é a graça maravilhosa. Ela é graça porque ela foi nos entregue. Ela é poderosa, ela é maravilhosa porque ela nos transforma. Ela foi um presente, um dom gratuito, como é falado aí em Efésios 2:8, que vocês são salvos pela graça. Se você é salvo pela graça, Regilson, não adianta, desculpa, vou só brincar com o Regilson, você coloca a vela, gente boa, pela tua salvação. Não vai dar certo. Isso não resolve. Não adianta você fazer oferendas, porque não vai pagar. Não tem como você pagar, esse é o ponto. Não há como você pagar. Você só tem que crer. Por isso que ele diz, por meio da fé. Isso não vem de vós. Não tem como vir do homem. Senão teria se levantado um Messias e teria salvo todo mundo. Então veja, o que acontece? Essa graça maravilhosa, com o passar do tempo, ela foi se transformando numa graça barata. A graça barata é a graça liberal, é a graça da prosperidade, do evangelho da facilidade, é a graça do humanismo. Ela tira de Deus a soberania e coloca o homem no centro. É a graça, Rogério, que não confronta o pecado. É a graça que justifica o pecado. O cara peca, Luiz Mois, e diz assim, mas foi uma fraqueza. Eu não resisti àquela mulher. Deus perdoa, Ele é amor. É a graça que não tem preço. É a graça que só recebe benefícios. É a graça barata. Mas foi muito caro o preço que Jesus pagou. Essa graça barata que nós estamos vendo na nossa geração é uma graça, eu posso dizer assim, invertida. Inverteu-se. Porque ela não traz sofrimento. Tem sido difícil falar certas verdades do Evangelho. Quem é crente aqui há mais de 30 anos? Levanta a mão. Poucos. Mais de 30 anos. Há 40 anos. Olha, gente. O que acontece é que a gente não consegue mais falar. Eu vou tentar exemplificar o que é a graça barata. A graça barata é você ver um irmão que é cheio de habilidade, em qualquer igreja, né, na União, em qualquer lugar do mundo. Eu não estou falando aqui para ninguém. Vocês sabem que eu não prego para uma pessoa. Então essa pessoa, ela vive com uma outra dentro da igreja. Ela não é casada com essa pessoa. Ela vive em fornicação, esse é o nome do pecado. Fornicação. É semelhante ao pecado do adultério, do homossexualismo, da mentira. Ela vive com uma mulher, ele ou ela vive com uma outra pessoa, fora da aliança do casamento. O princípio de Deus diz que aquele que, por exemplo, se tiver filhos desse relacionamento, naquele tempo ele dizia são bastardos, porque não estão dentro da aliança. Então, a graça barata, ela diz assim, não, meu irmão, pode vir. Ela não confronta o pecador. Ela não diz assim, meu irmão, você precisa casar. Porque se você casar, você está dentro da aliança e Deus vai abençoar a tua vida. Porque o princípio dele é o casamento.
Vocês estão entendendo como funciona? E tem muitas coisas que a gente tem cuidado de falar, porque senão o irmão não volta na outra semana e a igreja não pode diminuir. Mas, meus amados, deixa eu te falar, Jesus pagou por isso aí que você está fazendo de errado. Você só tem que se arrepender, confessar, consertar e entrar na graça. Receber tudo isso de graça. Todo esse benefício de graça. Muitos têm uma vida de adultério, de imoralidade, de desonestidade nos seus negócios. Mas a gente evita falar porque vai ofender o irmão. Eu não estou dizendo para você dizer para o cara sair da igreja. Eu não estou dizendo para você dizer, cara, cai fora. Aqui nós não ensinamos isso. Você tem que amá-lo como Jesus o ama. Você acha que Jesus dispensa diria assim, ô adúltero, cai fora, eu quero falar contigo não. Ô forniqueiro, você acha que ele faria isso? O que ele faria? Ele trataria essa pessoa para se tornar um discípulo dele. Estão ligados? Então nós não estamos dizendo aqui que nós precisamos largar-lhe o chicote na costa dessa pessoa. Nós precisamos ensinar a ela a verdade, para que ela se torne como Jesus. Dizendo para ela, há um caminho melhor, há um caminho de transformação, você vai estar debaixo da bênção. Então a graça barata é uma graça sem discipulado. Estão ligados? Sem discipulado. Porque você não segue o seu mestre. É uma graça barata. É uma graça que não tem preço. É uma graça em que aquele que oferta a graça tem que se adaptar ao que recebe a graça. Nós estamos vivendo um mundo assim. Falar certas coisas se torna radical. Por isso que eu brinco dizendo, se João Batista estivesse vivendo nesse nosso tempo, será que ele diria assim? Será que ele seria convidado para pregar nas igrejas? Porque ele denunciava o pecado. Gente, nós só temos uma maneira de vivermos debaixo da bênção, é enfrentando o pecado. É quebrando o jugo do pecado. É mortificando a carne. E o Senhor nos deu essa capacidade. Veja, a graça barata é uma graça sem discipulado. É uma graça sem cruz. É uma graça sem Cristo. É uma graça religiosa. É apenas uma atitude religiosa, porque você tem uma expressão espiritual, mas não tem força moral. Estão ligados, não? Vocês entenderam isso? A pessoa tem uma expressão espiritual, eu já vi, vocês talvez já tenham visto, o cara está lá no louvor, a igreja, o negócio está pegando, Ricardo, aí a pessoa faz assim, ela mesma se filmando. Graça barata. Uma expressão de um crente sem força moral. Porque o discípulo tem força moral. O discípulo tem um DNA do mestre. Ele pode pecar. Cuidado, o que está em pé para que não caia. Segundo Timóteo 3,16, diz assim, podem ler comigo? Toda o que é, e para fazer perceber o que não é, está em ordem. Em nossa, ela nos... Aí que está o problema. Quando e nos... Ao quê? Estão ligados ou não?
Então, a graça de Cristo te leva a melhorar, a sair do nível de escravo e se tornar um homem livre. Ela quer te ensinar. Jesus, João 3,17, ele diz que ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio aqui para dizer, só um exemplo, tá, gente? O Senhor está me mostrando aqui, o Senhor está me mostrando. Então, a gente vive num espetáculo. Esse que eu... Não. No espetáculo da fé. Nós não temos uma vida de devoção diante do Pai. Nós não temos uma vida de obediência. Jesus não veio para dizer assim, um exemplo, Luciano. Luciano, seu forniqueiro. Vamos dizer que o Luciano aqui, levanta a mão aí, Luciano. Estou brincando com o Luciano aí. Vamos dizer que ele fosse um forniqueiro, ou seja, ele está vivendo com uma pessoa, mas não está casado. Ele dizer, Luciano, querido, o Senhor quer abençoar o teu relacionamento. Você quer continuar vivendo com essa mulher? A palavra diz que você deve casar com ela. E nós queremos abençoar a tua união, para você estar debaixo da graça. É isso que a gente quer fazer. Não é manter, alimentar o pecado dentro da igreja para não ofender. Mas vocês viram o que a palavra diz aí? A Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. E nos corrigir quando erramos. E nos ensinar a fazer o que é certo. A graça paga um preço. Mas você precisa receber a graça. Quando eu era menino, eu já contei essa história, alguns já sabem, mas eu vou repetir hoje. Eu sou o 7º filho. E depois de mim tinham 2. São 9 lá na minha casa. E um dia minha mãe chega com um presente. E diz, quem me der a resposta certa, ganha o presente. 3 para 1 presente. A pergunta era, o que você deve fazer quando alguém te dá um presente? Fácil, né? O quê? Agradecer. O que mais? Ser grato ou agradecer. E ela fazia assim. Não é? E o meu, o que falta? Aí eu pulei lá e disse, eu fiquei imaginando, eu sempre fui muito imaginativo. Aí eu imaginei, receber. Ela disse, é isso mesmo, é receber. Essa é a resposta certa. Depois que você agradece, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando recebe um presente? Quando alguém quer te dar um presente? Receber. Então a salvação é um presente. Muita gente quer agradecer. Ai, Jesus é muito legal. Me lembro que uma vez, alguns anos atrás, uma jovem foi visitar lá na minha empresa, na época, e ela soube por alguém que eu não era pastor na época, faz muito tempo isso, mas que eu era cristão. E quando ela entrou na minha sala, ela foi logo dizendo, a paz do Senhor. Eu já assustei. Eu digo, meu Deus do céu, paz do Senhor. E aí começou a conversa, glória a Deus. Aí a conversa avançava, Jesus, que maravilha. E a conversa vai, conversa vem, Deus seja louvado. Eu digo, a irmã é de qual igreja? Eu já entendi que ela era de alguma igreja. A irmã é de qual igreja? Ela disse, na verdade, eu sou católico, mas eu estou meio afastado. Eu digo, meu Deus, com toda essa língua. O que eu entendi ali? Ela queria me agradar. Ela queria parecer que ela era uma crente. É aquele negócio que eu disse ainda há pouco. Você representa, tem uma força, uma representação, mas não tem força moral, porque você não parece com o seu mestre. O que dá autoridade é parecer com o mestre. É isso que dá autoridade. E um ponto importante, você é um pecador. Fique de pé aí. Fique de pé. Fale bem assim, igual um soldado. Você é um pecador. Você é um pecador.
Eu sou um pecador. Por isso que nós precisamos da graça. Pode sentar. Não tenha vergonha de dizer que você é um pecador. Sabe por quê, meus amados? Porque o evangelho é para os... Então é para você. Estão ligados ou não? O evangelho é para os pecadores. Lê aí, 1 Timóteo 3,16. Nós já lemos, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. É o primeiro, tá? O outro ponto importante. O evangelho nos prepara para enfrentar o pecado. O pecado, ele tem que ser enfrentado. Ele não pode ser seu amigo. Você não pode ser um pecador amigo do pecado. Você é um pecador porque precisa da graça. Você não é um pecador porque vive pecando. É diferente. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 5 e capítulo 6. Você é um pecador porque você foi nascido em pecado. Você guerreia hoje contra o pecado. Você é um combatente em favor do que é certo aos olhos de Deus. Colossenses 3, 5 a 11, ele vai falar sobre isso. O evangelho, além de ele ser para os pecadores, além de ele nos preparar para enfrentar a força do pecado, o evangelho nos motiva e nos fortalece para vencermos o pecado. Romanos 8,13, tem várias referências sobre isso. Romanos 8,13, porque se vivemos de acordo com as exigências da lei, né, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Então, nós precisamos matar a força da carne e fortalecer a força do Espírito, porque é isso que traz vida. Quando Jesus fez aquele discurso duro, lá em João 6, 65 ou 66, ele diz que o corpo para nada presta, é o Espírito que traz vida. É o sopro de Deus que traz vida. Então, meus amados, quando você entende esses princípios a respeito do discipulado, você vai entender que se você confessa o seu pecado, você é perdoado. E não precisa ser aqueles mega pecados que alguém diz, que alguns dizem, né? Quais são os mega pecados? Adultério, homossexualismo, o que mais? Como? Matar, assassinar, roubar, né? A palavra no original é assassinar. Porque você pode matar alguém como defesa, né? Então, a palavra no original é assassinar. Então, se você confessa, ele dá estratégia para você mudar, para você vencer pelo poder dele. Veja, Jesus levou sobre si o seu pecado. Mas o pecado está lá, enchendo o saco o tempo todo. Você sabe o que é ser um homem perfeito para Deus? Um homem perfeito para Deus? Talvez alguém dissesse assim, é um homem que não peca. Não, não é isso. O homem perfeito para Deus é o homem que tem a firme intenção de não pecar. Porque você pode pecar. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Anda na minha presença e sê perfeito. Essa palavra aí é exatamente o que eu estou dizendo. É aquele que tem a firme intenção de acertar. Então, se porventura ele peca, ele erra, ele tem um incômodo tremendo dentro dele. E ele quer resolver logo com o pai dele. Ele não quer ficar brigado com o pai. Ele não quer sair debaixo da graça. Ele não quer sair debaixo da proteção do pai. Então ele quer consertar com ele. Esse é o homem perfeito para Deus. Outra coisa, além de ele te proteger, te ajudar, ele não te dá uma provação, uma tentação, uma dificuldade maior do que a sua força. Você sabe disso? O Senhor é fiel e justo. E não te dá uma prova maior do que a tua força. Eu conheci a história de um homem chamado John Newton. Ele, no seu passado, era um traficante de escravos.
Ele mandava escravos da África para os Estados Unidos. E ele se converteu, formou, se tornou homem de Deus. Ele escreveu aquele hino, Amazing Grace. A graça de Deus me libertou. Lembram dessa? Da morte, eu acho que é ele. Então, ele... Não é esse não, né? Qual é, Ricardo? Amazing Grace. Pai, né? Então, ele, perto da hora da morte dele, se for outro, eu vou já me lembrar aqui. Eu sei que veio esse na minha mente. Antes da morte dele, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse assim: eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Por isso que eu pedi para você ficar em pé e dizer: eu sou um pecador. Você é um pecador. Você continua, você não era. Você hoje é um novo homem, mas você continua inclinado ao pecado. Você tem que lutar, esmurrar o seu corpo todo dia, lutar para você agradar a Deus. Ele havia mortificado o pecado, com certeza, com o passar do tempo, aquele homem, John Newton, absorveu o caráter de Cristo através da palavra. Ele começou a parecer com Cristo, mas ele sabia que ele tinha que vigiar dia e noite para ele agradar o seu mestre. Ele era um discípulo de Jesus. Ele precisava caminhar em verdade, em justiça, mas ele era consciente de que ele era um pecador. Paulo, vocês lembram de Paulo? Ele tinha essa convicção, ele dizia que ele era um blasfemo, que ele era um perseguidor. Né? Ele se auto-intitulava: eu sou o principal pecador, eu sou o pior pecador. Ele não dizia eu era, eu sou o principal pecador. Portanto, meus amados, lembre-se, todos pecaram. Todos nós necessitamos da glória de Deus. E essa transformação, essa vida nova, vai acontecer na minha vida e na sua todos os dias, à medida que nós caminhamos com o Senhor. Mas veja, hoje nós vivemos numa era de narrativas. O que é uma narrativa? Quem pode me dizer? Rapidão, eu estou finalizando aqui. É uma história, né? É por aí mesmo. Foi o Flá que falou? Foi? Então, veja só, Paulo diz que, Romanos 5, versículo 20, a parte B, ele diz que à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. E alguns pegam isso aí e criam uma narrativa. Significa então que quanto mais eu peco, mais perdão eu recebo? Em tese, sim. Digamos que você não conhece Jesus, você matou 100 pessoas, sangue frio. É um mega pecado, né? Matou muita gente uma pessoa dessa. Ele precisa de uma graça, uma grande graça para ter uma transformação. Mas se você já conheceu Jesus, ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Passa para o primeiro versículo do capítulo 6, por favor. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? O próprio apóstolo pergunta. Vai passando aí. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pode passar. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. O que ele está dizendo aí, meus amados, é que você não anda mais agarrado com o pecado. Você odeia aquilo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o pecado que você domina? É o pecado realmente confessado e perdoado. Se você bebia muito e você viu que aquilo não agradava a Deus, confessou, deixou, talvez alguns até confessaram publicamente, dificilmente ele vai cair de novo naquela bebida. Ele não quer. Ele não vai querer perder o que ele conquistou. Estão ligados ou não? Se você era um adúltero
ou qualquer outra coisa desse jeito. Você descobriu que você ser um homem puro, um homem comportado aos olhos de Deus, ser um homem de uma só mulher, e que isso é uma bênção tremenda da sua vida, nunca mais você vai querer se envolver com outra mulher. Porque a graça te dá muito mais prazer em Deus do que aquele falso prazer que você tinha. É uma mudança profunda. Então, muitas vezes nós estamos vendo as narrativas na igreja que Deus é amor, que Ele aceita esse, que Ele aceita. Ele ama o homossexual, Ele ama o adúltero, mas Ele não apoia isso. Estão ligados? Não? É diferente. Ele não apoia. Ele quer ver sua vida transformada. Ele quer que você cumpra o propósito dele, que é isso que vai trazer sentido para a tua vida. Queridos, a graça preciosa, ela é a expressão do evangelho das boas novas. Essa é a graça de Jesus. E essa graça vai gerar um chamado a um discipulado. Um processo de transformação. Porque essa transformação tem força moral e tem vida. Vida em Cristo. A graça preciosa não transforma você num astro, no melhor guitarrista. Jesus não vai se afetar ou se empolgar com isso. Não vai. O que vai empolgar ele, o que vai chamar a atenção dele, sabe o que é? É você imitar Jesus. Estão ligados? Isso sim vai chamar a atenção do Pai. Ele vai dizer, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso sim vai chamar a atenção do mundo. Inclusive, vai chamar até a atenção do inferno. O inferno vai ver, cara, aquele camarada, aquele Charles está mudado mesmo. Ele não está mais mexendo com aquilo que ele gostava antes. Agora ele parece cada vez mais com Jesus. Ele é um discípulo. Os demônios vão falar entre si. Mas à medida que o Flávio, qualquer um de nós, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e segue, aí começa o verdadeiro processo de discipulado. É só o começo. Mas nós vivemos um tempo, queridos, onde a igreja está sendo secularizada. A gente não consegue mais pregar o evangelho se não tiver alguma coisa lá de fora. Não estou criticando, não, porque uma coisa pode ser feita com uma boa intenção para adorar a Deus, para agradar a Deus, mas pode também ter feito com uma cópia. Porque lá no mundo é assim. As discotecas são assim. Tem luz, tem fumacinha, tem não sei o quê, não sei o quê. Aí vamos fazer. Isso aqui traz jovem. Isso aqui traz. Sabe o que traz jovem? Traz gente. A palavra inegociável. Estão ligados ou não? Então nós estamos vendo cada vez mais a igreja se secularizando, trocando a graça preciosa pela graça barata. Sabe, o mundo teve um tempo que ele foi se cristianizando. Ou seja, todo mundo virou cristão. Não é? Vocês não chegaram a ver esse tempo? É, Luciano? Não, eu sou um cristão. Mas ele não andava com Deus, ele não pagava preço, ele não tinha um testemunho. Mas ele se autodenominava cristão. Isso foi trazendo uma graça barata, sem discipulado, porque ninguém mais segue Jesus. Jesus é só o Salvador e só. Ele não é Senhor, ele não é autoridade. Não é ele que eu sigo. A graça preciosa é a graça, é a encarnação de Deus. É o Deus vindo e se tornando um de nós. Eu fiquei pensando sobre isso. Ele se torna homem para salvar a nós. Depois ele disse que quando aquela mulher perguntou onde devia adorar, ele disse que não é no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E ele disse que quando a gente cresce nele, ele viria fazer o quê? Habitar
em nós. Ele nos torna o seu templo. Ele nos torna a sua morada. Por isso, que não tem como você ou eu dizermos que somos um cristão se nós não formos discípulos. Se nós não nos tornarmos discípulos, significa que nós apenas somos um simpatizante, um apreciador. O que vai nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus é aceitá-lo como Senhor, como Salvador e seguir os seus passos. Negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o primeiro passo que nós precisamos entender hoje.